Olá pessoal, eu sou Júlia Mendonça, conselheira jovem, jovem advogada. Estamos aqui para mais uma edição do Pod Jovem, uma edição super especial com o Dr. Robson Costa, que é coordenador do Núcleo de Gestão Integrada da OAB Alagoas, consultor de gestão para escritório de advocacia e proprietário da empresa de consultoria em gestão legal, Absoluto Gestão Legal, e a empresa de comunicação e marketing jurídico Hub Absoluto. Olá, pessoal. Eu sou Josineide, conselheira jovem, jovem advogada também. Estamos aqui hoje com o tema sobre os desafios e oportunidades da nova advocacia, que estamos aqui com o Dr. Robson, porque falaremos desse tema, Dr. Robson. Olá, agradeço inicialmente, o convite, a Júlia e a Josi para participar do Pod Jovem e digo que é uma iniciativa fantástica, a gente trazer temáticas que sejam de interesse da nossa jovem advocacia, contextualizando com o mercado, é de grande importância. Eu me sinto privilegiado e mais uma vez agradeço tanto ao Conselho Jovem quanto também ao OAB por essa oportunidade, E a nossa intenção é, de fato, conversar um pouco sobre esse tema que é de grande interesse, não só para a jovem advocacia, mas com a advocacia como um todo. A gente está vivendo um novo contexto, um novo mercado e precisamos ficar antenados, tanto com esses novos desafios, quanto também com essas novas oportunidades que surgem dentro dessa nova advocacia, da advocacia do novo milênio, dentro da advocacia tecnológica. Alguns dizem que a gente está transitando aí da advocacia 4.0 já para a advocacia 5.0. Então, nosso objetivo é ter um diálogo, uma conversa, um bate-papo informal mesmo, e que os nossos telespectadores, as pessoas que vão assistir depois esse podcast, também possam sentir-se sensibilizados por essas temáticas e pelos pontos que nós vamos abordar no dia de hoje. Excelente, excelente. Para o senhor, Dr. Robson, o que é necessário para um novo advogado ingressar no mercado de trabalho? Júlia, a gente percebe na prática, eu digo isso como um advogado, alguém que ficou durante muito tempo na prática jurídica, que teve aí essa experiência enquanto advogado até montar posteriormente a consultoria e atuar diretamente trabalhando com planejamento, com gestão e organização de escritórios. Eu considero que o principal ponto é o advogado assumir a responsabilidade de ser empreendedor da sua carreira, do seu negócio. Então, nem todos os advogados, é claro, eles vão montar um escritório de advocacia, mas falar sobre gestão de carreira na advocacia é o primeiro ponto, porque nós não aprendemos nas faculdades. Eu vim de uma formação bastante acadêmica e conservadora. Eu terminei o curso de Direito na Universidade Federal, posteriormente ingressei no mestrado também na Universidade Federal, depois eu desisti do mestrado na Universidade Federal, intencionalmente, porque eu me descobri um empreendedor, alguém que queria algo a mais, e que poderia ser um bom advogado, mas poderia ser um melhor empreendedor da área jurídica, alguém que tivesse, de fato, uma visão juntando negócios com a advocacia e também as habilidades que eu me descobri com o tempo. Então, o primeiro ponto para o advogado é empreender na sua carreira jurídica. Infelizmente, não temos nenhuma disciplina, ou pelo menos a maioria das faculdades não tem nenhuma disciplina específica sobre empreendedorismo jurídico, sobre gestão de carreira jurídica, sobre gestão legal para que você consiga gerir o seu escritório, mas o advogado tem que buscar esses novos conhecimentos, porque as faculdades, na prática, a gente percebe que ela tem uma formação técnica muito boa, assim, pelo menos presume-se, que a partir do momento que você passa na UAB, você teve uma boa formação, buscou conhecimento além da faculdade. Mas faltam essas novas habilidades de você compreender o mercado, de você fazer um diagnóstico da realidade, de você explorar o seu network e você construir também habilidades comportamentais e habilidades de negócios. Eu percebo que dentro desse contexto que nós estamos vivendo, a advocacia está cada vez mais caminhando em paralelo com o universo dos negócios. Advogados fazendo parcerias com outros colegas, advogados trabalhando em parceria com escritórios de outros estados, agora com esse universo digital. Nós não temos mais barreiras geográficas para poder advogar. Então, até essas limitações mesmo, relacionadas com o OAB, que antes para você poder advogar em outro estado,
você tinha toda uma dificuldade, né, de logística, até mesmo de OAB suplementar, que é claro que ainda é exigido a OAB suplementar, mas a facilidade ela aumentou bastante. Então, o novo advogado ele tem que estar também alinhado com essa perspectiva da nova economia. Então, nós estamos aí numa era da tecnologia, na era da aceleração do conhecimento. Eu sempre digo que a dificuldade que nós temos hoje não é o acesso à informação, o acesso ao conhecimento. Não sei se vocês compartilham com essa ideia, mas é você lapidar, você filtrar. Então, é tanta informação que nós somos bombardeados diariamente, é tanta coisa que nós temos aí à nossa disposição. Nós vemos aí as pessoas vendendo uma facilidade na advocacia, não só na advocacia, né? Então, você vai enriquecer em pouco tempo, você vai começar a advogar e você às vezes até entra no universo digital e quer vender curso online, nem experiência você tem, nem habilidades para lidar com o cliente, para lidar com pessoas, para lidar com processos e mesmo assim você quer às vezes oferecer e pessoas nesse desespero, nessa ânsia, acabam comprando, né? Todo mundo quer o seu espaço de mercado, todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. Com um novo advogado, eu acho que a ansiedade ela começa a partir desse momento, pela ausência de direcionamento sobre a carreira, se ele vai advogar em escritório de terceiro, se vai montar o seu próprio escritório, se vai seguir a vida acadêmica, se vai buscar carreiras de concurso público, né, na advocacia ou fora da advocacia. Então, são muitas possibilidades. Então, parar, refletir sobre isso, traçar um plano, uma estratégia e ter uma compreensão clara do que você quer, do seu propósito, eu acho que isso é de grande importância. E pode até parecer clichê, mas compreender esse propósito, compreender essa missão é de extrema importância antes mesmo de você estar com a carteira da OAB na mão. E, assim, como o doutor falou, né, essa questão da qualificação técnica é muito importante para os advogados, porque é o que define o modo da nossa atuação, em que vamos atuar, com o que vamos trabalhar e a forma que vamos lidar com os nossos clientes, com os nossos colegas advogados, com parceiros. E essa questão também desses cursos que são vendidos propondo facilidades tem frustrado muito a jovem advocacia, porque, querendo ou não, eles ensinam coisas que sequer os próprios estão sabendo que estão passando e o jovem advogado sai comprando esses cursos e não consegue ter uma atuação semelhante ao que lhe foi oferecido. Então, assim, tenho notado que isso tem sido bastante frustrante para a jovem advocacia. A questão, como é que esses jovens advogados fazem para desenvolver essas habilidades empreendedoras? Olha só, Josi, eu costumo dizer que é de extrema importância que nós busquemos também capacitações complementares, né? Então, hoje, a advocacia ela é multidisciplinar, ela não é só técnica jurídica. Então, hoje você percebe que um advogado que atua com direito de família, ele tem que ter uma excelente inteligência emocional. Sim. Pense sobre essa perspectiva, para lidar com os casos complexos, para lidar com tensão emocional. Imagine você que lida ali com divórcio, com pedido de guarda, com aquela tensão familiar, né, antes mesmo de acontecer o divórcio ou mesmo depois, com essas novas configurações de direito de família. Então você percebe que o advogado tem que também buscar novas habilidades. Ele tem que entender o contexto que ele está inserido, que não é diferente da advocacia penal, que não é diferente de você lidar com o cliente, que o cliente ele exige e ele quer que nós tenhamos, né, uma presteza, uma celeridade, uma velocidade. Então, essa ausência de conhecimentos multidisciplinares, né, que as faculdades de direito elas são muito lineares nesse sentido, então o advogado de fato ele tem que buscar, mas ele tem que filtrar, ele tem que entender de fato o que é assertivo para a carreira dele, buscar mentores, pessoas que possam auxiliá-lo, buscar boas referências e não esse universo das facilidades como a Júlia falou, de você achar que você vai começar a advogar agora e que você vai logo ganhar o seu espaço de mercado, né? Ultrapassar as barreiras e ter esse tão sonhado posicionamento. Então, o advogado ele tem que buscar conhecimento de negócios, o advogado tem que construir novas habilidades comportamentais e emocionais, o advogado tem que buscar conhecimento de tecnologia. Quem imaginava que há, 10, 15, 20 anos que existiria, né, a inteligência artificial que pudesse auxiliar até na confecção de peças. Não estou entrando nem no mérito se é bom ou se é ruim,
Mas eu sei que muitas pessoas estão utilizando inteligência artificial, né, para advocacia, tem até cursos sobre isso, para que você possa aplicar na dinâmica do dia a dia. Quem imaginava que o advogado pudesse começar o seu escritório só no digital, sem um espaço físico? Porque antigamente, um pouco antes, eu acho que da minha geração, é muito difícil você não ter um escritório físico e se destacar no mercado e ter clientela, porque as pessoas elas buscavam muito realmente por essa estrutura física, né? Pela referência do belo, pela referência da organização, pela referência, muitas vezes, da pompa, que grandes escritórios de 30, 40 anos atrás se destacaram, claro que aos poucos, cada um com a sua história, com o seu desenvolvimento, mas não existia um modelo de negócios com foco no digital, de você fazer um atendimento online. A pandemia acelerou esse processo, porque as audiências virtuais, né? Que até, pelo menos eu acompanhei isso, né? Eu comecei a advogar em 2010, eu passei na OAB em 2009, mas eu era servidor público. Eu fui servidor público durante 6 anos da Eletrobras, voluntariamente também depois saí para empreender no meu escritório, para desenvolver minha carreira, antes mesmo da privatização, mas era outro contexto. Então, era outro contexto porque as pessoas ali do seu círculo, elas me buscavam para que eu pudesse pegar alguns casos, né? Às vezes casos diversos, de áreas diversas, a gente está naquele início, ainda não tem esse filtro, né, da linha específica, se é um nicho de mercado ou de uma área de atuação, por mais que a gente sempre tenha uma tendência por gostar de uma área em detrimento de outras, mas a gente precisa realmente ter o nosso recurso para poder pagar as contas, para poder se desenvolver. Então, esse contexto que nós estamos vivendo é um contexto que a gente tem que desenvolver habilidade analítica muito grande. O advogado ele tem que ser um analista de dados praticamente, eu digo isso, porque você tem que entender a nova economia, você tem que entender a dinâmica que está ao seu redor, inclusive o contexto geográfico. Porque, por exemplo, eu dou consultoria em escritórios aqui da capital, escritórios do interior. Nós percebemos claramente a diferença, até na dinâmica de trabalho, nas perspectivas, por mais que seja uma advocacia única, mas o público se comporta de forma diferente. É diferente quando você lida com o público da área empresarial, quando você lida da área penal, da área civil, da área trabalhista tributária. Então, essa percepção aguçada que você precisa ter do seu cliente é de extrema importância para um novo advogado também. E às vezes você não tem experiência prática. Eu falo por mim, foi muito engraçado, né? Assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de passar em estágio muito rápido. Antes mesmo de passar no concurso público, passei na faculdade, eu tive alguns estágios. E sempre eu ia para a linha do estágio público. Entendeu? Hoje eu digo o seguinte, se tiver oportunidade, advoga em escritório, mesmo ganhando menos, mas vá para o escritório porque você vai ganhar experiência, vai ganhar prática. Então eu vim de uma linha pública, estagiei em TRT, estagiei no TJ, Juizado Especial, passei em outros estágios, né? Passei na AGU, mas não quis. Então assim, fui do setor jurídico da Caixa, mas não tinha a labuta do advogado. A gente tem uma perspectiva diferente, serviço público, setor público, é outra dinâmica de trabalho judiciário, é outra dinâmica de trabalho, um departamento jurídico de uma empresa, mesmo que seja uma empresa pública, né? Então, a visão do advogado ela deve começar desde a faculdade, de você entender, de você compreender, de buscar mentores, de você começar a fazer essa análise do mercado. Tanto que hoje a gente percebe um desenvolvimento até um pouco maior de advogados que tiveram experiência atuando em alguns escritórios do que aqueles que não tiveram. É claro que tem as exceções, mas a grande maioria que se destacam, que eu observo, até na prática mesmo, como consultor e trabalhando em escritório de advocacia, que o advogado que tem essa experiência anterior como estagiário, ele tem um desenvolvimento um pouco melhor na prática, na dinâmica de produção e na dinâmica também de relacionamentos enquanto advogado. O advogado ele não pode ser apenas advogado hoje em dia, né? Ele tem que ser vendedor, ele tem que ser marqueteiro, ele tem que saber, como falou, de tecnologia e não tem como ser apenas advogado, né? De jeito maneira, né? A gente fala muito sobre a questão da gestão da marca jurídica, né? Que é o branding. Não sei se vocês já ouviram falar Sim. Esse termo, né? Tá muito em alta, né? Então, assim, o branding é a gestão da marca e você tem que trabalhar de forma estratégica. Antes mesmo de você vender, você tem que se fazer presente, você tem que ter um posicionamento e você tem que ter um bom posicionamento. Não é só você dizer que está advogando, que você está atuando, porque as pessoas, antes de comprarem o seu produto, o seu serviço, elas vão lhe comprar. O seu poder de convencimento, a sua capacidade de comunicação, a sua estética, tudo isso influencia. O cliente, ele
muito exigente, e nesse contexto que nós estamos vivendo, nesses processos de comparação, nessa cultura do Instagram, como você falou, da gente olhar e se comparar, e se não tiver ali novinho, já super rico, como muitos influenciadores vendem essa ideia, a gente acaba se frustrando, né? Então o advogado ele tem que trabalhar a gestão da sua marca, mas ele tem que trabalhar também com estratégia. Ele tem que visualizar de fato como é que ele vai fazer a sua estratégia de prospecção. A gente sabe que é uma grande dificuldade dos primeiros do advogado conseguir os primeiros clientes, né? Quando eu comecei, eu tive uma facilidade. Eu até digo que não é tão comum e agradeço, né, a Deus pela oportunidade que eu tive, porque como eu era de serviço público, e primeiro eu já estava numa situação um pouco mais confortável, menos estressado, porque sabe ali que tem o seu dinheiro ali para pagar as contas, e o primeiro escritório veio através de serviço público, do valor que eu recebia, né, do salário e tal. Mas no ambiente que eu estava inserido, as pessoas começaram a me observar antes mesmo de me formar. E quando eu me formei, começaram a surgir os primeiros clientes no próprio órgão que eu trabalhava. Ah, tem uma demanda aqui de direito de família, tem uma demanda trabalhista, tem uma prima, tem uma família, tem um usucapião. Então, o primeiro usucapião que eu fiz, eu acho que eu não tinha nem praticamente... Tinha acabado de me formar. Então, no mesmo ano, outras pessoas da família começaram a indicar. Depende muito da sua dinâmica e do seu perfil. Eu digo o seguinte, né? Sempre aí é uma estratégia que não é só para a advocacia, qualquer área de atuação. Tem até uma ferramenta de uma indiana chamada Sara Sarasvati, que ela fala sobre effectuation para não empreendedores, pessoas que querem empreender. Isso se aplica também na área jurídica. Os seus primeiros clientes eles vão surgir através da sua família, através dos seus amigos ou através dos seus parceiros. Quando a gente começa a ter essa ótica, essa visão e ter essa iniciativa, é outra coisa. Porque eu tenho que realmente transformar o meu networking para que esse meu network ele possa atrair alguma coisa. Então, se eu estou começando, é claro que os meus honorários vão ser um pouco mais baixos do que um escritório já consolidado, é claro que eu vou ter que trabalhar bastante, muito mais do que outros advogados que já têm uma prospecção passiva, mas é um dos pontos que eu tenho abordado bastante, viu? Tanto Josi e Júlia, viu? É a questão da prospecção ativa. Prospecção ativa, eu não digo que é algo que é antiético, não estou falando que é para você burlar as regras do Código de Ética e Disciplina, nem muito menos do Provimento 205, que é mais recente, mas não existe mais essa possibilidade do advogado ficar parado, sentado, esperando o cliente chegar. Com certeza. Até fazendo analogia aí ao Seixas, né, que falava, né, eu que não fico sentado, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, advogado não pode usar esse artifício. É de outro tempo, é de outra geração, é daquela geração onde você fazia uma placa bonita, um escritório legal, e as pessoas entravam no seu escritório, batiam na sua porta sem você precisar fazer muito esforço, né? Então hoje é totalmente diferente, porque nós hoje temos muitas plataformas digitais, plataformas físicas, sistemas de parceria, a dinâmica de trabalho mudou, com novas oportunidades, é claro, mas também com a concorrência um pouco maior. Então, o novo advogado ele tem que brigar com os seus pares. Acho que vocês têm acesso a esse conhecimento, mas o último censo ele registrou que nós temos aproximadamente 1.372.000 advogados inscritos no Brasil. Atuantes, né? Pelo menos acho que a grande maioria ela é atuante. Então a concorrência ela é muito grande, o Brasil é um dos países que tem mais advogados no mundo e nós temos que buscar também o nosso diferencial competitivo. O que eu tenho notado é que assim, além do networking ser uma ferramenta importantíssima, principalmente para o jovem advogado, principalmente para quem está começando e não tem aquela gama de clientes, para quem não é uma pessoa conhecida, para quem não vem de uma família que já tem advogados, é o networking, é essa presença nos eventos. Inclusive, eu tenho notado assim também que a OAB Jovem tem trabalhado bastante nisso, trazendo eventos para a jovem advocacia. Eu, particularmente, consegui alguns processos desses eventos, conversando com uma pessoa, trocando experiências. E o bom trabalho é aquela coisa, aquele cliente que você fideliza, tanto ele traz todas as suas demandas para você, como ele traz amigos, ele traz parentes. E é engraçado porque às vezes eu falo com um cliente antigo, e do nada, uns 2 anos depois, ele me vem, tenho um filho aqui que tá precisando disso, então vou mandar o contato dele para você. Ou então chega uma pessoa, fulana, Dona Maria me mandou falar com você, que você é uma boa advogada. Isso é muito importante, sabe, pro jovem advogado, e a gente
ter esse senso de responsabilidade com o cliente que a gente tem. Não é um trabalho único que você finalizou ali e o vínculo com o cliente acabou. É importante a gente fidelizar o cliente para que ele traga novos processos, novas pessoas, e a gente tenha, assim, uma gama, né, de processos. A gente faça uma cadeia que a gente consiga ter outros processos, outros trabalhos. Mas eu queria saber também como é que a gente pode fortalecer a nossa marca, como é que a gente pode ter um posicionamento no mercado e principalmente para o jovem advogado, que é algo bastante difícil, para quem não tem pessoas que auxiliem. Como é que a gente pode fazer isso para se fortalecer? Olha só, Júlia, quando nós falamos sobre marketing, que é estratégia, existem duas perspectivas, do online e do offline. Hoje as pessoas elas buscam muito só o online, elas acham que um posicionamento digital é a única forma onde você vai poder conseguir novos clientes e bons clientes. E às vezes é um ledo engano, porque a gestão de marca ela depende, na verdade, de vários pontos. Ela vai desde a questão da sua formação técnica, da sua formação acadêmica, da sua postura de mercado, na forma como você se apresenta. Porque eu sempre falo sobre o modelo de negócio, né? E quando você tem estruturado seu modelo de negócios, você precisa entender quem é o seu público-alvo. E o seu público-alvo ele tem dores. Então, aquelas dores, elas serão solucionadas pelo advogado que vai entrar no mercado. E essas dores, elas são sanadas através da sua proposta de valor. Entregar uma proposta de valor tem os aspectos subjetivos, mas também aspectos práticos, objetivos que o advogado vai entregar. Então, se você é um advogado que quer atuar na área trabalhista, sim, mas atuar para reclamante ou para reclamado. A dinâmica de trabalho de um advogado que atua com reclamante é uma, que atua com reclamado é outra. As dores do cliente dele são diferentes e você tem que estar antenado e observar isso com clareza. Então, o novo advogado, ele precisa entender primeiramente o seu público-alvo, entender quais são as dores do seu público-alvo para que você possa oferecer esse serviço de forma mais assertiva. Você falou sobre a questão de network, né? Excelente. Network é algo do offline, da estratégia offline, que é de grande importância, mas eu digo mais. Além do network, é importante que você tenha um network qualificado. Porque é o seguinte, imagine só você é um advogado que está começando. Então, eu só começo a participar de eventos que sejam de advogados. Dentro do contexto da advocacia, você pode conseguir alguns parceiros estratégicos, algumas pessoas até que não atuam na mesma área que você está atuando. Mas é importante que você também fragmente o seu network, que você amplie o seu network para aumentar também as possibilidades de processos de clientes, seja no contencioso, seja no consultivo. Então, imagine você um advogado que pretende trabalhar com empresas. Você vai começar por empresas de pequeno porte, micro e médias empresas, ou até se você tiver algum familiar que tem algum pequeno negócio, pode até dar alguma consultoria, alguma assessoria para eles. Então, você precisa trabalhar também buscando informações que deem suporte para esse cliente, entender do negócio dele, participar de eventos do Sebrae, participar de eventos da Casa da Indústria, participar de eventos de marketing, ter uma mentalidade, uma visão de profissionais de outras áreas, que é o conhecimento multidisciplinar. Eu acho que muitas vezes nós, advogados, nos limitamos só no círculo de advogados. Para entender a ótica da advocacia, para entender esse contexto do advogado, para interagir com pessoas que são advogados, e isso às vezes pode prejudicar até o seu desenvolvimento, principalmente para um novo advogado. O novo advogado tem que aprender, claro, com os seus pares, tem que aprender com advogados que têm um pouco mais de experiência, mas tem que interagir para entender também como funcionam outros mercados, como é que os administradores se portam, como é que os contadores se portam, como é que os profissionais da área de comunicação se portam e o que eu posso contextualizar para a minha realidade. Então, networking qualificado de extrema importância. Fortalecer o seu online nesse contexto que a gente está vivendo, realmente pode ser um diferencial competitivo, né? Ter uma rede social bem organizada. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Rede social, ela é um canal de comunicação, mas vai depender muito também do seu objetivo, do seu modelo de negócio. Porque às vezes eu vejo até clientes nossos na prática, né? Eu quero
praticamente quer transformar a rede social em um jornal online. E isso não é uma estratégia legal, porque as pessoas que buscam redes sociais, elas têm vários interesses, mas elas querem também, sei lá, entretenimento, elas querem também algo leve, elas querem algo que seja só para observar a vida alheia. Então, existem técnicas, né? Técnicas que você utiliza para gerar conexão, técnicas que você utiliza para que você mostre sua autoridade, porque na rede social, acho que vocês devem ter redes sociais, né? Vocês vão observar. Você, como advogado, você pode postar conteúdos técnicos, mas também você tem que postar conteúdos que mostrem autoridade, daí participar de um evento de network, de uma palestra, de algo que você ali é uma referência, ou está sendo buscado como referência, é importante. Mas também é importante você gerar conteúdos que gere conexão com o seu público-alvo, falar sobre algo que está em alta, falar sobre temáticas realmente que sejam interessantes, que possam dar um engajamento para esse posicionamento digital. Mas aí é só o posicionamento digital e o offline, e a sua estratégia de network, e a sua ramificação pelas áreas. Eu tenho clientes que eu acho muito interessante, né? Eles gostam de fazer sustentação oral. Mas por quê? Aí eu sempre questiono, mas por que você está fazendo sustentação oral? É necessário, é dispensável? Ele tem vários motivos. Primeiro, que pode ser um diferencial no processo, porque os desembargadores vão enxergar com outros olhos, mesmo sendo algo muito claro e que não demore muito, mas eu preciso mostrar também um interesse por aquele processo para os desembargadores, para que eles possam julgar. E também tem outro ponto, eu me torno conhecido entre outros colegas advogados, porque a partir do momento que eu me habilito, eu estou ali transitando, as pessoas vão me ver. Então, tal advogado está aqui sempre no TRT, está ali no TJ, está se movimentando. Então, a gente tem que se posicionar para os nossos clientes e posicionar para os nossos pares, porque isso faz uma grande diferença. Essa falta de consciência, ou você achar que o marketing é apenas você fazer exposição desmedida em rede social, é um ledo engano, não vai atrair. Então, as pessoas elas buscam referências, mas elas buscam também credibilidade, um alinhamento estratégico. Eu tenho que ser coerente. Eu já falei até em outros momentos sobre comunicação, né, sobre alguns gatilhos de comunicação, e um dos pontos que nós precisamos entender que são os principais princípios é a questão da coerência. Então você tem que ser coerente em todos os momentos da sua vida. O novo advogado, o velho advogado, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Eu tenho que mostrar aquilo que eu sei de fato, mas eu não posso ser taxado como uma fraude. E às vezes a gente começa, né, prometendo mundos e fundos para o nosso cliente, mostrando para as pessoas alguma coisa que nós não somos, e isso traz grandes prejuízos para a minha imagem profissional. Daí aquela questão de você manchar a sua imagem, você tem um efeito rebote, no lugar de você projetar, você vai diminuir. E como você falou até no momento que eu gravei, você falou do cliente que indica. Quando você fala sobre estratégias comerciais, quando nós falamos sobre experiência do cliente, o cliente ele pode ser um agente com duas perspectivas. Ele pode ser um fomentador da sua marca e ele pode ser um detrator da sua marca. Se você fizer um bom trabalho, se você tiver ali tanto a coerência que eu acabei de falar, mas também surpreender o seu cliente, não apenas entregando aquilo que ele contratou, mas surpreender de algum modo, seja na sua dinâmica de trabalho, no seu trato com ele, na sua postura, na sua visão, num cuidado que você tenha mais com o cliente, ele vai ser um fomentador da sua marca, ele vai ser um multiplicador. Então nós temos que trabalhar com essa ótica, trabalhar não apenas a prospecção. Eu tenho falado muito sobre isso. É a prospecção, mas o pós-venda, a gestão da experiência do cliente. Tem algumas áreas que são tradicionais, por exemplo, o cliente meu da área previdenciária. Existem algumas práticas, se você tiver um processo ali indeferido. Se o seu processo for indeferido, em alguns casos, aquele mesmo processo que foi indeferido judicialmente na área previdenciária, destacando que eu não sou especialista da área não, mas aí dos processos de consultoria a gente ouve muito sobre isso. Depois de um tempo, você pode ingressar uma inovação. E para você ingressar com uma inovação para aquele mesmo cliente, você tem que ter ali um banco de dados para saber qual é o momento que você vai entrar em contato com ele, para saber se teve alguma alteração dentro daquela dinâmica que ele estava vivendo, um novo laudo, um novo exame, um agravamento da situação de saúde, para que você possa, de fato, entrar novamente com a mesma ação. E se você esquecer daquele cliente?
Daí vai a gestão da experiência. Então, isso é interessante para o cliente e interessante para você, porque pode entrar receita para o seu escritório e você vai manter, na verdade, um relacionamento com o cliente mesmo depois que um processo, teoricamente, ele foi indeferido. Então, você começa a criar laços e aquilo dali faz uma grande diferença. Só que, eu acho que não é só na advocacia, não, mas das profissões. Eu vejo muito, mas em qualquer área, a gente tem a visão muito mercantilista, muito capitalista e muito voltada só para o retorno financeiro imediato. Então, isso é um grande risco para a manutenção de qualquer profissão, e na advocacia não é diferente, porque tudo pressupõe um investimento. Investimento de tempo, investimento de recursos, investimento de expectativas. Só que, para ter resultados, também ali eu tenho um lapso temporal, né? Quando eu falo sobre gestão de tempo e produtividade, eu falo sobre duas perspectivas do tempo cronológico e do tempo kairos, né? Do tempo oportuno, que é o tempo qualitativo, e do tempo cronológico, que é o tempo quantitativo. Então, nós temos que trabalhar sobre essas duas perspectivas, né? Alinhando o tempo que vai passando e a gente vai ganhando experiência, vai ganhando prática, mas também com as oportunidades que vão surgindo. E eu não posso só ficar esperando que as oportunidades elas cheguem à minha porta, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer parcerias com alguns colegas, entender uma nova ótica, uma nova visão de advocacia, novas perspectivas, estudar novos mercados, interagir com colegas que têm um pouco mais de experiência, com advogados que são de outra geração, com advogados da sua geração. Então, o advogado hoje, o jovem advogado, ele tem que ter essa visão, de fato, como eu falei no início, de empreendedor, de gestor do seu negócio e gestor da sua carreira. É até uma fala que você teve no início. Saímos da faculdade sem saber advogar. Não nos é ensinado a profissão da advocacia. Então, assim, eu estagiei na Defensoria Pública. Toda a minha formação, eu só fiquei na Defensoria Pública e juizados. Então, eu só vi o lado do assistido. Não era sequer o cliente, era o assistido. Então, a gente tem uma ótica totalmente diferente, que eu saí da faculdade querendo ser defensora. Yes. Meu sonho ficou esse. A partir daí, eu entrei em um escritório para advogar, já como advogada. E a visão foi totalmente diferente e eu me apaixonei pela advocacia. E assim, foram coisas que eu sequer tinha uma noção básica. Tanto a questão de ver o gestor daquele escritório trabalhando como gestor, que é algo que a gente não tem essa ótica de que o advogado vai ser gestor, que o advogado tem que fazer marketing, que o advogado tem que ser bom na oratória, que o advogado tem que fazer o networking, que o advogado não é só ali pegar o cliente, trabalhar naquela causa, peticionar, protocolar e ir para audiência. O advogado não se resume a isso. E é algo que, inicialmente, nós não enxergamos. O jovem advogado, quando sai da formação, ele sai assim, totalmente cru. Então, são as vivências, as experiências que vai formando aquele jovem advogado. Então, é de extrema importância estarmos com outras pessoas, como você disse, não só pessoas do direito, não só advogados ou juristas, mas pessoas que vão nos proporcionar experiências que vão trazer mais conhecimento para a nossa vida e para a nossa profissão. Eu acredito que isso é de extrema importância realmente, como você falou. A questão da tecnologia, a gente fala muito sobre isso, né? O uso da tecnologia, redes sociais, como a gente faz isso para prospectar o cliente. Como é que o jovem advogado pode usar essa questão da tecnologia para essa nova modalidade da advocacia? Muito tecnológica, né? Como é que a gente consegue usar essa tecnologia para a advocacia? A gente percebe, Josi, que hoje nós temos que ter uma visão geral até da nossa vida mesmo diária, né? A advocacia, eu posso dizer que a utilização da tecnologia na advocacia ela é uma extensão da utilização da tecnologia no nosso dia a dia, na nossa dinâmica de vida, na verdade, né? Hoje nós temos, além das redes sociais, né, que eu não digo nem que é uma tecnologia, mas ali é um canal de comunicação para que você possa fomentar, hoje é autorizado pelo próprio Conselho Federal da OAB. Até eu dou uma dica, né, se vocês não tiveram ainda a oportunidade de ler o provimento 205, que fala sobre as regras do marketing jurídico da publicidade, leiam sobre isso. Mas voltando para o universo da tecnologia, a tecnologia ela é um aliado, ela é uma ferramenta, ou na verdade são várias ferramentas que você pode utilizar para potencializar a sua advocacia. Hoje você tem tecnologia voltada para a produção jurídica, né? Vocês já ouviram falar sobre as Law Techs, a Legal Techs? Acho que a grande maioria dos escritórios hoje tem alguma ferramenta de gestão de produção jurídica, mas também que engloba a parte de gestão financeira.
Então, esses softwares e sistemas de gerenciamento de processos são de extrema importância. Então, às vezes o advogado, eu estou começando, eu vou começar só no planilha do Excel, esse controle mais rudimentar, mas é importante que você comece também a sentir a dinâmica até dessas ferramentas tecnológicas que são colocadas à disposição. Tem até alguns planos que são gratuitos, para quem está começando é de extrema importância, porque depois, quando for aumentando a demanda, aí você contrata, mas assim, entender quais são os softwares de gestão que estão sendo aplicados no mercado, que possam auxiliar o advogado na produção jurídica. Hoje você tem software, sistema até para você fazer autenticação de documentos, né, pelo WhatsApp. Entendeu? Eu tive a oportunidade de participar da Finalol, né, que é a maior feira de gestão e tecnologia da América Latina. 95%, creio eu, das empresas que estão lá nos stands são empresas de tecnologia. Então, existe um universo de softwares, de sistemas que podem auxiliar o advogado. Pode auxiliar o advogado com perícias, pode auxiliar advogados com a gestão processual, pode auxiliar o advogado com o próprio marketing jurídico, né, com a automação de alguns processos, as inteligências artificiais que nós temos à disposição, sistemas de controle mesmo, né, de prazos, né, que além dos sistemas convencionais, a própria OAB tem ali uma parceria que a gente recebe as publicações, mas o advogado ele tem que entender todo esse contexto. Tecnologias e ferramentas que são utilizadas para a produção, tecnologias que são usadas também para os outros pilares, porque dentro da gestão legal nós temos o pilar da produção jurídica, que é o principal, um dos principais. Eu digo o seguinte, que é o coração do escritório, porque se o escritório não tiver uma produção jurídica, ele não vai conseguir movimentar o seu escritório, não vai conseguir novos clientes, não vai conseguir ter êxito nos processos. Mas você tem um pilar da gestão de pessoas, tem um pilar do marketing jurídico, da gestão financeira. Eu falo muito sobre o pilar da gestão do conhecimento. Então, tudo o que for aliado, que possa auxiliar o advogado no seu crescimento, no seu desenvolvimento, eu acho que ele tem que começar a entender e a trabalhar. Hoje nós temos sistemas, aplicativos que você pode fazer fluxogramas. Mas para que eu vou utilizar fluxograma? Se você for mapear processos, é o que eu uso muito. Mapeamento de processos e elaboração de fluxogramas facilita bastante, e a compreensão, inclusive visual, para que você enxergue as falhas, para que você otimize processos, para que você tenha uma dinâmica um pouco mais fluida. Então tem sistemas para você fazer fluxograma, para você criar, sistemas para você fazer apresentações, aplicativos para você criar contratos que sejam mais organizados. Agora a gente fala muito sobre Visual Law, sobre Law Design. Então, tem algumas ferramentas que você tem alguns modelos até interessantes que deixam contratos mais atrativos, deixam procurações mais atrativas, apresentações para você prospectar o cliente, além do próprio PowerPoint, mas você tem ali várias ferramentas que podem ser utilizadas até para você ter, entregar uma proposta para o cliente mais atrativa, uma proposta visualmente que seja elegante, que mostre credibilidade. Então, mas eu estou começando, não tenho muitos recursos, eu não tenho como investir. Existem muitas ferramentas que são gratuitas, existem muitas informações que são colocadas à disposição, que são ganchos, na verdade, né? A gente chama no funil de vendas, que são dados gratuitos para que em algum momento você possa comprar, mas você já vai criando ali uma gestão de relacionamento com o seu cliente. Do mesmo modo que nós, advogados, falando como advogado agora, né? Como consultor também. A gente trabalha na ótica de criar esse relacionamento com o cliente, que não obrigatoriamente ele vai lhe contratar nesse primeiro momento. Então, eu vejo mais ainda na consultoria. Tem clientes que entraram em contato comigo há 3 anos atrás, estão contratando esse ano, que já foram alunos de curso, que já participaram de palestra. Então, que hoje já veio a importância da gestão. E eu estou observando um boom, um crescimento, na verdade, muito grande do interesse que não existia há 5 anos, há 7 anos, quando eu comecei a trabalhar com gestão para escritórios de advocacia. Aqui no estado de Alagoas, né? Fora do estado a gente sabe que já é uma tendência, o sul e sudeste, há mais de 20 anos, eles já têm essa gestão organizada, enraizada dentro dos seus escritórios. Aqui pouquíssimos escritórios tinham essa perspectiva e quando eles traziam para os seus escritórios eram profissionais de outros estados. Então, a tecnologia ela é uma aliada. Ferramentas são diversas e ferramentas podem ser utilizadas para cada um desses pilares estratégicos da gestão legal. Produção jurídica, marketing jurídico, gestão de pessoas, a área comercial, gestão financeira. Então, ver
observar aquilo que é adequado para a minha realidade também é de extrema importância, porque nem tudo que é colocado à disposição eu preciso utilizar. Eu tenho que ver aquilo dali como uma forma de ganhar meu espaço, de entender. Mas o advogado que é preparado, que compreende as tecnologias, que tem essa visão, ele tem um diferencial competitivo. Ele vai facilitar para que ele atue individualmente ou então empreendendo com o seu próprio escritório ou até mesmo para ser contratado para outros escritórios, porque eu tenho observado que em algumas seleções de advogados eles estão buscando como pré-requisito alguns conhecimentos de tecnologia. Não é que você vai ser nenhum perito da área de tecnológica, não, mas que você sabe manusear um sistema, que você utilize ali um drive, que você faça boas planilhas, né? Até eu já ouvi alguns casos, né? Alguns advogados que fazem até programação mesmo, né? Simplificada, mas que para auxiliar nos trabalhos dos escritórios de advocacia. Então a gente percebe hoje que a tecnologia ela é uma grande aliada para o desenvolvimento do advogado, seja o advogado que está começando ou o advogado mais antigo. O problema é o seguinte, às vezes o advogado novo, ele acha, eu não tenho dinheiro para investir, não vou investir. Então, se eu tiver que investir, eu vou investir num carro, eu vou investir já no escritório físico, eu vou viver às vezes de aparência, mas com a realidade completamente distinta. Se tiver quem mantenha, tudo bem, mas se você não tiver, se tiver com os recursos limitados, como é que você vai fazer? Então, estabelecer prioridades é de extrema importância. E prioridades, elas vão desde do momento que você decide fazer um planejamento até o momento que você vai executar alguma ação, que você vai comprar algo para o seu escritório ou para o exercício da sua profissão. E já pegando o gancho aqui sobre o advogado quando é contratado, né? Muito se fala sobre o advogado independente, sobre o advogado autônomo, mas eu acredito até que é uma escolha importante e é a vontade também de alguns advogados seguir na advocacia através de outros escritórios já consolidados para adquirir experiência. Então, assim, o que você acha que é importante que o advogado jovem saiba sobre isso? Quais as exigências que os escritórios têm para transformar o advogado jovem associado em contratado? O primeiro ponto que eu tenho observado, que eu tenho dado como sugestão, não só para o novo advogado associado, mas o advogado também mais um pouco mais de experiência, né? É você trabalhar a gestão emocional, é você desenvolver habilidades emocionais e habilidades comportamentais. Por quê? A nova geração é uma geração de tudo é muito mais acelerado, então a gente às vezes quer que os resultados eles venham de uma forma muito mais rápida, a gente não consegue às vezes aguardar, esperar, como acontecia em gerações passadas, que desenvolveram a advocacia até um pouco rudimentar e foram crescendo e ganharam espaço. Eu percebo algumas inabilidades comportamentais, né? Tem até um clichê que fala que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e são demitidas pelas suas inabilidades comportamentais. Isso é fato, eu tenho visto muito isso na prática e inclusive a questão quando você tem cobranças, pressão. A advocacia, principalmente se você trabalhar com litígio, com o contencioso, vai ter pressão e vai ter cobrança. Cobrança de cliente, cobrança de prazos, cobranças internas, cobrança da equipe, e isso é natural. O advogado que quer ser um associado, ele tem que entender que vai entrar em uma empresa, em uma organização, e como toda organização, normalmente nós temos metas, temos objetivos e vamos ficar submetidos também a esses objetivos como um todo. Mas eu preciso também ter um canal claro de comunicação, né? Desenvolver uma boa comunicação para deixar as coisas muito bem esclarecidas desde o início. Eu sei que às vezes é difícil porque nós queremos ser contratados por questões financeiras mesmo, né? Até para manutenção, né? Eu vejo muito isso na prática, mas o advogado associado, ele deve buscar o conhecimento técnico, mas também desenvolver algumas habilidades. Habilidades de negociação. Hoje, muitos escritórios estão com parceiros estratégicos. É claro que depende muito do perfil comportamental. Tem pessoas que elas são um pouco mais comunicativas, tem pessoas que elas são mais executoras, que são mais operacionais. Então, entender também o perfil comportamental é importante para isso. Os advogados que querem, de fato, ser advogados associados a escritórios têm que buscar isso, não apenas habilidades técnicas, mas mostrar na prática realmente essas habilidades comportamentais. Algumas coisas a gente vai conseguir enxergar com o tempo, né? Mas pelo menos no primeiro momento é entender que está entrando numa empresa. E priorizar empresas que têm algum plano de ascensão, né? Algum plano de cargos e salários, alguma política de benefícios.
em alguns escritórios que nós prestamos consultoria, a gente sempre sugere, quando possível, né, que tenha alguma política de benefício, algum plano de incentivo, porque nós sabemos que a grande maioria dos advogados que são contratados como associados, eles não são de carteira assinada, não existe regime trabalhista, né? É uma relação ali de associação, uma relação que não tem um vínculo empregatício. Então, quanto mais organizado e quanto mais políticas de incentivo e bonificações existem nos escritórios, facilita para o próprio advogado associado e para não haver também rotatividade, que é um grande indicador de escritório que está com algum problema quando aumenta a rotatividade, ou mesmo haver, sei lá, você tirar clientes, que acontece, né, de um escritório para levar para outro escritório, ou tirar clientes por conta própria, porque a política ali de parceria não é viável. Então, é muito interessante para quem não tem experiência e para quem quer crescer e não quer se arriscar como gestor, como empreendedor, porque tem um ônus e tem um bônus também disso, né? As responsabilidades são muito grandes de quem tem escritório de advocacia, e eu acho que é um canal bastante relevante, principalmente para advogados que não têm assim, uma grande rede de influência, não vêm de famílias que são abastadas, que querem advogar, mas querem começar de algum modo. Então, é uma experiência muito boa. Assim. Eu tenho escritórios que eu dou consultoria, que estagiários gostam demais, que os associados gostam demais, e que a gente sabe que mantendo essa relação boa e esses resultados, eles vão ficar ali o resto da vida. E é exatamente isso, sabe? Eu sou muito grata ao meu primeiro emprego, digamos assim, que foi em um escritório, que foi onde eu aprendi tudo. Foi onde eu aprendi o que era ser advogada. Porque eu entrei lá ainda como bacharel e quando eu me deparei com aquele escritório, assim, grande, com aqueles advogados indo a audiências, peticionando, o trato com o cliente, tudo aquilo ali era muito novo para mim, porque eu não tinha tido aquela experiência. Então, assim, um conselho que eu tenho a dar, não só para a jovem advocacia, como para os estudantes, é adquirir essa experiência. Adquiram essa experiência, porque é algo que a faculdade não tem como proporcionar. Isso. É isso. Falando dessa questão toda de tecnologia, de trabalho, né, das oportunidades em escritórios, diante da realidade da advocacia, quais os nichos que você acha assim, que são mais promissores hoje no momento, a nível, vamos dizer assim, a nível estadual e a nível nacional? Para a gente ter um direcionamento mais desses setores, dessas áreas, né, jurídicas. Eu observo um crescimento cada vez maior de algumas áreas que são tradicionais e conservadoras. Por exemplo, acho que todo mundo há de convir que aqui no estado de Alagoas existe ali uma predisposição para a advocacia previdenciária. Então, Sim. Muitos advogados ingressam na advocacia previdenciária. Mas eu tenho notado uma tendência dentro da advocacia previdenciária, que é justamente a utilização de uma melhor gestão, uma gestão mais organizada, de escritórios se profissionalizando, se capacitando, inserindo tecnologias, inserindo processos de planejamento, metas, organização. Então, e muitas parcerias estratégicas. Às vezes você tem um escritório que já está ali consolidado grande, mas eu vejo também outros advogados que estão começando em parcerias, porque tem a questão geográfica, a questão de deslocamento, tudo isso, talvez até facilitado, né, na verdade, com essa dinâmica de parcerias. Então, parcerias para áreas tradicionais como a previdenciária. Eu vejo também na advocacia trabalhista uma retomada. É claro que nós, com a reforma, tivemos uma queda e muitos migraram para o previdenciário, mas está havendo uma retomada, e principalmente para a advocacia consultiva, para uma linha preventiva, para uma linha de treinamentos, de capacitações, para a melhoria da segurança jurídica, para a diminuição de riscos. Aqui no estado tem crescido bastante. Tem algumas áreas que são de vanguarda, mas que eu tenho observado um crescimento a nível nacional, como o próprio direito do agronegócio, né? Então, o direito agrário tem crescido bastante. Na verdade, não o direito agrário, o direito do agronegócio, voltado para tudo que envolve essa dinâmica e essa política operacional. É uma grande tendência, embora ainda um círculo restrito, que nem todo mundo tem acesso a essas áreas. Mas uma área que eu creio que nós temos muito a explorar, e o novo advogado, é o trade turístico.
Poucas pessoas falam sobre isso, mas Alagoas é um celeiro econômico voltado para o turismo. Maceió hoje é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Maceió tem crescido bastante, Alagoas tem crescido bastante, e o trade turístico local, ele envolve não apenas a questão das hotelarias, ela envolve hotéis, bares, restaurantes, eventos, translados, tudo voltado para a movimentação da economia, que tenha o turismo ali como uma mola propulsora, ali é o trade turístico. Isso surge muitas oportunidades para advogados que querem começar, não só para grandes hotéis, para grandes restaurantes, nada disso, para quem está começando também. É uma grande tendência que eu tenho observado. Essa dinâmica de parcerias, como eu já mencionei, a advocacia voltada para as tecnologias, para contratos voltados para as tecnologias, por esses novos modelos, na verdade, até de internet. Porque, por exemplo, quem não faz uma compra online, quem não compra um curso, quem não compra um livro, quem não compra um material. Então, muitos profissionais que estão entrando no mercado do direito digital estão ganhando espaço também, fazendo esses contratos, essas assessorias, voltados também a um nicho de mercado, o direito da saúde, médico da saúde e assessoria para profissionais dessas áreas, né? Porque a gente percebe que muitos profissionais que trabalham com estética, com esse universo da beleza como um todo, né? Então, cirurgias plásticas, dermatologia, hoje você tem até estética para animais, né? Na área de veterinária, tem um universo, um leque aí de possibilidades. Então a gente percebe algumas áreas crescendo e nichos de mercado que você pode atuar independentemente da área do direito propriamente dita, né? Oferecendo, na verdade, soluções. Então, o advogado tem que sair um pouco da caixa, ele tem que quebrar alguns paradigmas e começar a pensar não apenas em processos, mas também em soluções, em formatos diferentes de oferecimento de produtos para aquele tipo de cliente, que podem ser consultivos, pode ser uma consulta, pode ser um diagnóstico, pode ser um planejamento e até execução mesmo, né? Dentro daquele contexto. Então, esse universo do digital ele pode ser ainda bastante explorado para o advogado, não apenas para ele se mostrar, para fazer o seu marketing jurídico, para fazer a sua estratégia, na verdade, de marketing digital, com exposição nas mídias sociais, com blogs, entre outros pontos que a gente pode utilizar como canais de comunicação, mas para o advogado ganhar dinheiro também trabalhando para as pessoas que fazem isso. Então, hoje, nós temos um leque de possibilidades e oportunidades. Então, as tendências da economia, elas acompanham também o desenvolvimento da advocacia. Então, eu penso desse modo e eu acho que não falta oportunidade para quem, de fato, estuda e se lança no mercado. Desculpa. Então, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. E não só em meu nome, como em nome da Josi e do Conselho Jovem, agradeço demais a sua presença aqui hoje. É uma troca muito massa, né? É uma troca ótima poder conversar assim com você. Espero que tenhamos outras oportunidades para mais diálogos dessa forma, porque hoje saí daqui enriquecida. Sim. Uma enxurrada de informações. Me deu um gás, muito boa mesmo. A gente, como jovens advogados, né, autônomas, eu mesmo sou autônoma. De início, eu sou muito empreendedora. Eu disse, não, eu quero meu escritório. Meu escritório pequenininho, onde eu moro, mas é meu. Eu que organizo, mas aí a gente sente muita dificuldade nessas questões de gestão, de organização. Principalmente quando trabalha só você, que você é o gestor, você é o advogado, você é o estagiário, você é o executor, você faz a mídia digital, você cuida do Instagram, você tem que fazer tudo. Aí se torna um pouquinho difícil, mas todas as dicas e informações muito valiosas. Obrigada. E muito não obrigada só isso, mesmo. né? Somos também mães, mulheres e mães. Sim. Então, assim, temos dificuldades e nossas limitações. E assim, nossa visão é bastante limitada. Pelo menos falando por mim, minha visão é bastante limitada. E é como eu disse, esse tipo de contato, esse tipo de conteúdo que a gente recebe, abre, assim, a nossa mente uma visão que não tínhamos anteriormente. Então, assim, a gente enxerga a advocacia como advogado-cliente e a partir de um diálogo desse, de um bate-papo desse, a gente nota que não é só isso. Que a gente precisa de uma especialização não só na área do direito que a gente está atuando, mas em outras áreas que vai melhorar o nosso trabalho. Então, assim, é muito importante, né, esse tipo de contato com uma pessoa que tem experiência em gestão
E é algo assim que é importante buscar, porque só tem a acrescentar na nossa Sim, a carreira. agregar na carreira. Então, muito obrigada, Robson, pela presença hoje. Ficamos muito felizes com o seu aceito ao nosso convite, não é isso? Inesperado numa festa. Eu que agradeço. Para mim é uma grande satisfação, né, poder conversar com novos advogados. Eu já tive a oportunidade em alguns momentos de fazer o curso de formação, falando sobre gestão, sobre empreendedorismo, mas esse diálogo, esse bate-papo, ele não tem preço. Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais essa dinâmica mesmo, né, de conversa, de bate-papo sobre temas que são correlatos da advocacia e que, de fato, eles agregam não só para vocês, mas para mim também, né? Eu aprendo muito nesses momentos e são experiências que eu também levo para a vida e para os processos de consultoria, né? Para ajudar outros advogados a, de fato, alcançar o seu espaço e os seus objetivos pretendidos. Então, o Pod Jovem está de parabéns. Já chamo, né, o pessoal, né, não perca o nosso episódio e os próximos episódios com outros profissionais também que serão convidados. Muito obrigado. Obrigada.